Fala, nabrizados, tudo bem com vocês? Bom, vocês já estão percebendo que a gente tá num cenário um pouco quanto assustador, meio diferente, assim. Só espero que não apareça nenhum serial killer debaixo do carro, algum fantasma saindo do carro. E outra coisa também, não só tô eu e o Fabinho, mas como também o Marcelo do Boca do Inferno. Vamos para ele! Johnny's here! Bom, e qual que é o intuito desse vídeo? Esse é o primeiro formato que a gente trouxe um convidado, né? E tinha que ser um convidado bem especial, então, a gente demorou pra selecionar. E por que nós decidimos trazer o Marcelo aqui? Porque nós fomos convidados pela Warner para assistir O Iluminados nos cinemas, justamente pra gente se preparar pro lançamento do Dr. Sono. Então, nesse vídeo, a gente vai contar algumas curiosidades sobre o Iluminado, a nossa opinião de ver o filme nos cinemas e também, no finalzinho, o Marcelo vai falar sobre o Dr. Sono, porque ele já conferiu o filme antes da gente mesmo. Então, segura até o final do vídeo, que no finalzinho ele vai contar a opinião dele sem spoilers. O Iluminado é um filme do Stanley Kubrick que foi baseado no livro do mesmo nome de Stephen King e o filme foi lançado em 1980. Ele foi lançado como um filme de mercado e hoje ele é um dos maiores filmes de terror da história. O Iluminado, ele é considerado um dos filmes de casas assombradas mais, assim, que entra no top 10 de qualquer lista de gente que faz uma lista sobre filmes de terror. Só que é engraçado que não é uma casa, né? É um hotel. Se passa num hotel, mas ele pode ser classificado como um filme de casas assombradas. E ele foi lançado em 1980 e foi a segunda adaptação de Stephen King. A primeira foi Carrie, que foi exatamente o que transformou a vida do diretor, do autor, né? Porque até então ele não tinha condições financeiras, ele passava por dificuldades. E ele lançou a sua segunda adaptação, que ele conseguiu foi com o Iluminado. Nossa, e duas pauleiras chegando, né? O cara chegou mostrando que ele sabe fazer acontecer. Carrie de Brian De Palma. Mas depois vem Stanley Kubrick, então, né, você pensa que o patamar do cara subiu pra caramba, né, financeiramente e também com prestígios, né, pra poder lançar mais filmes, poder fazer mais coisas e tal. Isso era uma curiosidade que eu não sabia, que o Iluminado foi o segundo livro que ele escreveu. Não foi o segundo livro que ele escreveu, foi a segunda adaptação cinematográfica. Segunda adaptação cinematográfica, foi mal. E Marcelo, você tem alguma curiosidade sobre o livro, alguma curiosidade legal, assim, pra compartilhar? Então, o Iluminado, ele é, como eu falei, é uma referência dentro do que a gente chama de filmes de casas assombradas, embora não seja uma casa assombrada. Mas para processo de produção, o Stephen King ele estava querendo escrever um livro sobre crianças com poderes. É uma temática que é recorrente da carreira dele, tanto que ele depois, posteriormente, ele escrevia Firestater, que é o Chamas da Vingança. Então, ele estava pensando nisso. E você sabe que todas as obras dele são situadas no Maine. E foi uma época que ele saiu da casa dele, com a família, que já estava com os filhos pequenininhos, mas já estava com as crianças, e ele foi visitar Colorado. E ele estava no Colorado e tal, deixou as crianças com uma babá, e saiu com a esposa e foi parar num hotel. No caminho para esse hotel, ele viu uma placa que dizia assim: essa via é fechada a partir de outubro. Aí ele falou: caramba, a gente vai entrar num hotel onde a partir de outubro ninguém sai, não tem como sair de lá. A cabeça do cara já começou a funcionar, né, pensando, imagina uma família presa num hotel, tendo alguma coisa e eles não podendo sair de lá. Vamos dizer, o que foi o motor de propulsão dele para ele escrever o livro foi essa ideia. Ele escolou os dois pontos e escreveu a história. Outra coisa também que é interessante falar é que o Stephen King, quando ele escreveu o Iluminado, ele usava como uma válvula de escape de suas próprias relações familiares. Os filhos dele, ele tava naquela fase encapetada, sabe? Que tumultuam e tal. E ele disse numa entrevista até polêmica na época, que ele disse: que pai que nunca teve vontade de arrancar a cabeça de seu filho? Eu não. Você já teve a vontade de arrancar a cabeça do seu filho? Comenta aí pra gente. E aí o que acontece é que ele usava isso, né? O personagem do Jack Nicholson, né? O Jack Torrance, ele usa essa carga de violência contra a criança, né? Não chega a ser explícita, mas a gente sabe de alguns detalhes, como ter torcido o braço do menino lá, que no livro ele quebra o braço e tal. A gente sabe desses detalhes e percebe que é como se fosse uma válvula para ele se libertar e evitar que pudesse cometer algo com os próprios. Que fita! Tem gente que vai fazer MMA, vai lutar, essas coisas. Tem gente que escreve livro. Mais saudável. Eu toco bateria e aí eu uso bateria para válvula de escape quando eu quero estrangular um aluno.
aluno meu, mas... Bom, pra quem não conhece o Iluminado, a gente vai dar uma palhinha só pra vocês entenderem de que filme estamos falando. E nós já recomendamos, porque ele é pioneiro pra vários outros também. Jack Torrance é um escritor e alcoólatra em recuperação. Ele aceita um emprego como zelador fora de época de um hotel isolado chamado Hotel Overlook. Seu filho tem habilidades psíquicas e é capaz de ver as coisas do passado e do futuro, como fantasmas que habitam no hotel. Logo depois de se instalarem, a família fica presa no hotel por uma tempestade de neve e o passado sombrio do hotel começa a aterrorizar a família e a afetar a sanidade de Jack. Ele desaba na loucura e tenta matar a esposa e o filho. Bom, Marcelo, agora a gente ficou curioso aqui. A gente quer saber, você que leu o livro e viu o filme no cinema também, o que você achou de diferente? Qual que você preferiu? Conta pra gente, sua opinião sobre isso. Então, é interessante você falar sobre o Iluminado, dizer que é um filme bastante aclamado, né? Lançado em 1980, Stanley Kubrick, se o próprio Stephen King não gostou do filme. Essa é uma das principais curiosidades, né? A gente fala que é um filme, um dos mais, né? Aqueles que a gente considera mais legal de terror, ou a adaptação mais legal do Stephen King, mas o próprio autor renega a criação. Então o Stephen King nunca foi fã exatamente do filme, mas eu posso dizer que sim, eu sou fã. Inclusive eu digo que algumas das mudanças feitas por Stanley Kubrick, estou falando do livro em relação ao filme, foram até melhores. E outras eu acho que poderia um trabalho de edição ali para o público atual, eu acho que não funciona. Acho que o público atual assistir o filme hoje, assim, ele vai perceber que ele é bem arrastado, tem uma longa duração, mais de 2 horas e tal, e poderiam ter reduzido alguns momentos lá e eu acho que funcionaria melhor. Mas desde a primeira impressão, e já conhecendo a história e sabendo que era diferente, bastante diferente a adaptação, que era, vamos dizer, um jeito Stanley Kubrick de fazer cinema, eu gostei. Eu achei que foi muito bem realizado, me trouxe arrepios quando eu era moleque e assisti. Eu assisti, né, quando eu era moleque em VHS-ão, assim, aquela fita tremendo, que até as meninas lá com roupa azul apareciam meio assim, dançando e tal. Mas revendo, porque eu tive a oportunidade de ver ano passado e vi de novo esse ano nos cinemas, eu vi que a minha apreciação em relação ao filme continua. Eu acho que é um clássico do terror, é um clássico do Stephen King, é uma obra genial do Stanley Kubrick, só que é aquilo que eu falo, eu acho que ele pode não ser aquele filme que o público atual, que está acostumado com clipes, cenas velozes, muito sangue, muitas mortes, talvez não vai gostar, porque ele é conduzido na ideia da claustrofobia, de você estar preso num hotel e não conseguir sair. E tá também não só a claustrofobia, como também a sensação perturbadora de estar com uma pessoa da sua família ali como uma ameaça. Então eu acho que isso é o ponto máximo do Iluminado. E vocês? O que vocês acharam? Eu só gostaria de aproveitar uma coisa, uma dúvida. Você comentou que o Stephen King não gostou muito então do filme. Sabe me dizer algum ponto que ele citou que ele não gostou? Então, quando saiu a Carrie, a Estranha, a esposa dele salvou o texto, que não era bem um livro, né? Porque as pessoas dizem que ela salvou o livro da Carrie inteiro que estava lá. Não, ele tinha escrito 3.000 palavras, que não chega a ser muita coisa. Só que ele não gostou porque era um universo feminino e o Stephen King era fã só de escrever sobre o universo masculino. Ele não conhecia esse lado. Tanto que o próprio começo do Carrie, Eu Adoro Me Arrastar, é aquela de jogar os mods na cara da menina lá e ele não sabia como funcionava isso e tal, se isso era acomodável e tal. Então ele gosta muito disso. E aí o que acontece é que o livro fez sucesso e o filme, consequentemente, muito mais sucesso. E ele passou a ganhar dinheiro. Só que ele não queria só simplesmente ser um escritor que ficava no escritório e via suas adaptações e tal. Ele queria participar do processo de produção. Então ele ia até os estúdios e tal. Quando ele chegou no estúdio onde o Stanley Kubrick estava fazendo o Iluminado, estava Jack Nicholson, que já vinha com uma carreira que já tinha se destacado exatamente por fazer um papel de insano, né? Estranho no Ninho. Então ele olhou para aquele ator e falou: meu, eu queria um pai de família que convencesse como um pai de família, que fosse transformado no decorrer do filme num psicopata. O Jack Nicholson, ele já é um psicopata. Na cena inicial, quando o carro tá indo e ele conta lá de uma sequência anterior, lá de um episódio anterior para a família, você vê que o modo dele contar já causa um incômodo, né? O público já fica meio incomodado e tal. Até na entrevista de emprego que ele dá, ele já tá com uma cara meio loucona, que ele já fica assim, ó, faz um negócio tipo, gente... Exato, então o Stephen King não achou que ele fosse a melhor escolha, mas eu acho que dentro da proposta, eu acho melhor imaginar um cara louco que de repente conseguiu se controlar, mas a gente consegue identificar o louco lá, que tá presente o louco lá, do que você ver um cara normal que de repente se explode, entra em erupção e vira uma pessoa diferente, como aconteceu na refilmagem que eles fizeram em 1998, em formato minissérie, que eu prefiro mais a do Stanley Kubrick.
E você, Ninoca, conta pra gente o que você achou da experiência de assistir o filme nos cinemas. A primeira vez que eu assisti foi em casa e eu era muito pequena, então teve coisas que eu não consegui relacionar, porque sabe, começando a legenda, aí você não consegue pegar, você não entendeu algumas coisas e tal. E dessa vez que eu assisti, depois eu nunca mais assisti. E dessa vez que a gente foi no cinema e assistiu, foi aí que eu realmente parei pra prestar atenção no filme e fazer a ligação dos pontos que eu não tinha entendido, até porque eu entendo muito mais inglês agora e etc, então ficou um pouco mais fácil pra mim. E assim, ver esse filme no cinema traz um arrepio assim muito melhor do que você vê numa tela de computador com um sonzinho ali do computador zoado, sabe? Eu gostei bastante, eu fiquei muito mais envolvida na história e além de trazer essa claustrofobia que o Marcelo falou, eu também senti muita solidão, porque era um hotel muito grande, com paredes enormes e várias cadeiras, só que tava tudo sempre vazio, não tinha ninguém, não tinha barulho de nada, você ouvia o barulho do sapato das pessoas, da família que tava lá, dos três, né? E da pipoca que vocês estavam comendo lá o tempo todo, porque e da deu pipoca, pra ouvir. E você, Fabinho? Ah, legal. Interessante você pontuar da primeira vez que você assistiu, porque eu também assisti quando eu era pequeno, só que eu não entendi muito bem. Eu não tinha entendido o lance de que antes ali no hotel teve um outro zelador que tinha feito aquela... Enfim, não vou dar spoilers, né? Tinha um zelador que fez um negócio lá muito errado, muito feio. Enfim, eu não tinha entendido isso na primeira vez que eu assisti. Eu senti o filme muito longo, as cenas muito longas e tal. Assistindo hoje, atualmente, com a cabeça que a gente tem, você entende muito mais, você consegue sentir melhor o que o autor, o que o diretor ele quer transmitir ali naquele filme. E foi muito, muito interessante de verdade, porque eu venho desse ramo do audiovisual, então você sentir aquela trilha sonora, estourando na caixa, aquelas músicas clássicas maravilhosas, que trilha sonora incrível desse filme. Tipo, cara, eu juro pra você, teve horas no cinema que eu me arrepiava, coisa que não aconteceu na minha casa. Você chorou? Não chorei. Eu sou meio emo, mas eu não chorei. É real. Pra concluir, eu realmente achei que assistir esse filme em casa e assistir no cinema são duas coisas totalmente diferentes. E eu acho que assim, pra você se preparar pro Dr. Sono, é interessante você dar uma recapitulada no filme. Sim. Porque pode ser que o tempo vai passando, você esquece alguma informação que pode ser muito útil no Dr. Sono. Enfim, quem vai dizer isso pra gente melhor é o Marcelo, né? Ele já conferiu, vai nos dizer se realmente tem muita ligação com o Iluminado, com o filme do Stanley Kubrick. Mas já a gente chega lá, calma lá. Porque assim, a gente falou das curiosidades do livro, agora eu quero saber curiosidades do filme, da produção. Conhece alguma? Rolou alguma coisa macabra durante as filmagens? Acho que na década de 80 os estúdios eram feitos assim sem extintor, porque o que a gente tem de relatos de filmes como Exorcista, Poltergeist, Iluminado e que sofreram incêndios, alguma coisa aconteceu no processo, são inúmeros, então a gente até fica assim, será que é verdade? Porque hoje em dia, como isso não é possível, o que eles falam é que a pessoa passou mal, alguém que morreu no cinema, alguma coisa assim. Acho que são notícias que acabam atraindo atenção, né? Você quer assistir aquele filme onde aconteceu alguma coisa estranha. Mas tem uma curiosidade interessante que até vocês mesmos estavam falando comigo nos bastidores sobre a atriz, né? Que eu até não sabia. Eu tive uma aula com um professor meu na PUC, professor de cinema, e ele comentou que teve uma das cenas que foi difícil gravar com essa atriz, que ela não entrava no personagem, ela demorava pra pegar e etc. E teve muita cena que ela teve que se desesperar, chorar e falar, meu Deus do céu, e gritar, e ela não tava conseguindo fazer isso. E aí o Stanley Kubrick chegou nela e falou assim, então é o seguinte, você é uma atriz péssima, você é horrível, você tá demitida. Começou a falar um monte na cara dela, um monte. Ela começou a entrar em desespero, começou a chorar, e nisso ele falou, gravando. E aí gravaram a cena nesse desespero dela. Se eu não me engano, essa cena é a cena final, né? É uma das cenas finais, que eles conseguem sair pra... Não, ele... O filho sai do labirinto. O spoiler. Nossa! Tava com medo de contar do zelador antigo e foi falar do fim, depois que eles saem do labirinto e o Jack Nicholson aparece morto. Opa! Falei sem querer. Alguma outra curiosidade que você tem aí na manga, meu querido? Vale a pena mencionar a questão do Stanley Kubrick, ele fazia isso, né, com os atores, que é tentar uma imersão ao personagem de modo mais realista. Então, o Jack Nicholson é visto nos bastidores da produção, ele incorporando, mostra o processo para ele incorporar no personagem Jack Torrance, onde parece ele esmurrando a parede, você acha esses vídeos na internet, ele esmurrando a parede e tentando
incorporar o ódio que o personagem tem que transmitir naquele momento. Principalmente na sequência, num dia ele quebra a porta lá e... Icônica. A cena mais clássica, então aquele momento ele mostra que para ele entrar no personagem, ele precisou sentir que ele fosse realmente o personagem. Ele tinha que ter raiva daquelas pessoas. Então ele vivia isolado, ele não vivia com o público, ele vivia naquele espaço dele para uma hora ele incorporar. Ele tinha que ter raiva daquela família, não podia ter uma afeição por eles e tal. E a questão também do menino, né? O garoto, o que faz o Danny Torrance, ele não fez mais nada no cinema. Ele atua muito bem nesse filme, ele é excelente. Né? Tony, ele conversa com o dedinho que o Tony tá dentro da boca dele. E ele, você pensa, nossa, um menino, né? Ele realmente passou como uma criança realmente desesperada num hotel, que embora vocês mesmos tenham dito pra mim que falaram pra ele que era um drama, né? Que não era um filme de terror e tal. E ele não atuou mais no cinema. Ele fez o Iluminado e encerrou a carreira dele. Ele trabalha com o que agora, você Agora sabe? ele bebe e mata pessoas. Não, eu não sei, mas... Eu vou pesquisar um pouco da vida dele. Do Bob. Dele. Emprego tranquilo. Mas é interessante você pontuar isso do Jack ter entrado no personagem, ele ter se preparado, porque esse filme a gente reparou que ele realmente não tem muitos cortes. Eles apelam muito para aquelas cenas longas. Então isso é muito legal porque dependia muito da atuação do personagem. Atualmente os filmes eles têm muitos mais cortes, né? Sim. O tempo dele é muito mais rápido. Isso favorece o ator. No caso do Iluminado em especial, dá pra ver que o cara tinha que acertar ali, meu. Não tem corte, o cara tem que incorporar o personagem. É muito interessante, muito, muito legal. Se bem que eles tiveram que, na verdade, filmar 127 vezes uma das cenas que foi... Eu vou contar a cena, A cena que ela tá subindo a escada com um taco de beisebol e tá tentando acertar ele, falando, não me machuca, não chega perto de mim. E ela não tava conseguindo gravar essa cena, e ele teve que gravaram de novo. E até na época entrou no Guinness Book como a cena com fala que precisou ser mais gravada, que foi 127 vezes regravada essa cena. A ideia era chegar na 237, que é o quarto lá, onde fica aquela moça do banheiro lá, aquela assombração, a senhorinha lá, que é uma das cenas mais pavorosas e que o Stanley Kubrick não colocou, porque no livro ela é muito, tanto que o Stephen King mesmo, ele disse que quando ele escreveu, foi o momento que ele parou e falou, peraí, deixa eu respirar, deu uma respirada, foi abraçar a família, que é a cena que ele escreve é um menino entrando no quarto. A gente não vê isso no filme do Stanley Kubrick, mas a gente vê na minissérie. Na minissérie foi retratada essa cena. Então a gente só imagina que o menino voltou todo rasgado, todo estrupiado lá, o que aquela senhorinha fez com ele. E é descrita essa cena no livro e realmente causa um desconforto, né? Uma criança vendo uma senhora decrépita lá, carquética lá, vindo pra cima dele e tal. E aquela cena é realmente... E você que leu, achou assustador? Então, Pesado. cagaço, cara. É cena pesada mesmo. É cena assim, você pegar, procurar só essa cena e você ler um momentinho, as falas do menino, né? Eles também cortaram uma outra cena que o Dick, ele fala, que aparece isso na refilmagem, na minissérie, que ele fala exatamente pro menino que ele tem que guardar aquelas assombrações como fossem figuras de um livro. O menino, ele usa isso na hora que ele vê as meninas aparecendo, as gêmeas, que é a segunda cena antológica do filme, ele fala que, lembra que o Dick disse, né, Dick Halloran, disse, são só figuras num livro. E ele tem uma importância nisso no Doutor Sono, essa sequência tem, que não foi mostrada no filme Iluminado. Olha, então tem fica... Tô curiosa, tô muito curiosa pra ver Doutor Sono, sério. Aparece mais essa parte do banheiro, porque no trailer a gente vê um pouco. Eles trabalham mais essa parte dessa velha no banheiro, no Doutor Sono? Então, a questão do Doutor Sono é, assim, eu tava até comentando em off com o Fábio, que assim, eu gostei bastante da adaptação. Eu achei o filme muito bom, tá? Achei legal, vá no cinema, assistir e tal. O problema é assim, se o público for pra ver um filme chamado Doutor Sono e não viu o Iluminado, vai ter problemas. Quem assistiu o filme e leu o livro do Stephen King já vai encontrar diferenças enormes lá, né? Tanto que mais uma motivação pro Stephen King afastar a obra e até nas notas de produção do livro, que ele sempre escreve no final, ele dá uma opinião sobre o processo de criação de suas obras. E no Doutor Sono, ele fala que não entende, né, por que as pessoas ainda gostam do filme do Stanley Kubrick, que seria tão diferente. E uma dessas diferenças foi corrigida no Doutor Sono, que é a possibilidade de voltar
voltar pro hotel. Então, isso que você já até vê, já é possível ver no trailer, já é uma coisa que, se você ler o livro, você vai falar como isso é possível, porque tem um final diferente pro hotel no livro. Então, ele não poderia ter um retorno pro hotel. E graças ao filme do Stanley Kubrick, ele não poderia voltar pro hotel. Se você for ler o livro e saber que se o Dr. Sono fosse uma continuação do livro do Iluminado, ou uma adaptação séria do Dr. Sono, não seria possível voltar pro hotel. Então, o que aconteceu? Para haver essa mudança, o Stephen King, ele aparece em entrevistas, a gente até viu isso lá na sessão da Warner, ele falando que o Dr. Sono é uma continuação do filme do Stanley Kubrick. Ele fala isso ainda com não assim com um deboche ou uma crítica, ele fala com uma naturalidade. Então, quer dizer, é lógico que ele ter envolvido uma graninha, fizeram as pazes ali. Então, mas parece que ele tá tendo que assumidamente dizer que o filme Stanley Kubrick precisa ser visto para assistir o Dr. Sono. E é uma verdade. E é por isso que nós estamos aqui. Assistam O Iluminado. Antes de assistir o Dr. Sono. Exato, para vocês entenderem. Senão vai assistir o Dr. Sono e falar, ai, que bosta de filme, eu não gostei. Não fazem mais filme de terror bom. Então faz aí você um filme de terror bom. E aí, outra coisa também sobre o Dr. Sono, que vale a menção, é que o Stephen King não costuma voltar para personagens. Ele fez isso na Torre Negra, né, que ele criou uma série de livros e tal, e teve a trilogia Bill Hodges, que ele fez um personagem aparecer 3 vezes. Às vezes um personagem ou outro é mencionado numa obra, mas continuação oficial foi essa que ele trabalhou realmente como uma continuação. Porque era uma dúvida que ele tinha e que o público perguntava para ele nos fóruns que ele ia e tal. O que aconteceu com o Danny depois que ele saiu daquele hotel, né? Os traumas que ele enfrentou e a evolução do menino, né? Então, o Dr. Sono, ele mostra, só para situar a sinopse, ele se passa no futuro, obviamente, né? Anos depois, o menino... Primeiro eles fazem uma recapitulação mostrando uma sequência de 1980, que é de arrepiar, o menininho na bicicletinha, um retrato, uma recriação daquilo lá que é perfeita e com mais detalhes, né? Cenas mais assustadoras e tal. E aí ele embarca nessa atmosfera que foi o Stanley Kubrick que criou e não o Stephen King, porque é diferente. Tanto que ele tem que caracterizar o menino como o menino do Stanley Kubrick, não o menino que o Stephen King colocou no livro. Então ele já cria isso. E o Danny, que agora ele tá adulto e tal, ele tá perdido na vida. Ele tá o quê? Alcoolizado, como o pai dele. Então ele tá voltando a ser, ele tá sendo aquilo que ele achava ruim no pai dele. E ele já logo de cara faz uma besteira e tal, e ele fica com peso na consciência e precisa resolver isso. E enquanto ele busca um jeito na vida dele, né, uma profissão para ele, que ele passa a ser o Dr. Sono, que vocês vão entender e tal, ao mesmo tempo nasce um inimigo. Então tem um inimigo, umas criaturas que aparecem no trailer, mesmo vocês já podem ver, que se alimentam de crianças iluminadas, são vampiros, né, propriamente. A mãe dele aparece no Dr. Sono? Não. Aparece em 1980, feito por outra atriz, só que depois é mencionada o que aconteceu com ela e tal, já é mencionada, velha não aparece, mas no livro aparece, mas no filme é o comecinho, o prólogo é 1980, é logo depois o menino ainda sendo assombrado pela fantasma do banheiro, e ele tentando achar um jeito de acabar com isso, né? Sim. Então muitos dos fantasmas que vocês viram no Iluminado e gostaram, como as gêmeas, a mulher do banheiro, o barman e tal, bom, essa eu não vou falar. Eles aparecem no Dr. Sono, e se você não tem essa experiência com o Iluminado, aí fica complicado, né? Então, provavelmente quem é fã do Iluminado vai gostar do filme, vai entender o filme. E quem é fã de filmes que dão sustos, que dão medo? Então, essa é uma outra discussão, porque ele tem momentos assustadores, tá? Tem momentos de jump scare, tem sustos, rola um susto, tem momentos de suspense, tem uma cena bem angustiante, que eu não vou falar, mas que eu imaginei que eles não fossem adaptar, e eles adaptaram uma cena de violência. Eu achei que aquilo me causou incômodo até vendo no cinema, quase que eu falei, ai meu Deus, sério que eles estão fazendo isso? E eles fizeram. Então tem esse lado de horror, né, de causar incômodo e tal, tem o suspense, tem muito de Iluminado dentro dele. Quem não assistiu o Iluminado, ache um jeito de ver, você deve encontrar online, deve ter bobeado, deve ter até no YouTube. Aproveite essas informações que a gente trouxe, essas cenas de bastidores que a gente comentou aqui, que elas são necessárias para você curtir o Dr. Sono. O mais legal é que ele conseguiu passar tudo sem usar spoilers.
Bom, galera, a dica de hoje é: assistam Iluminado se você não assistiu, reveja se você quer rever, e Doutor Sono vai estrear no dia 7 de novembro, já anota aí na sua agendinha, e depois comenta com a gente aqui nos comentários ou nos nossos directs o que você achou desse filme e espere pra ver o nosso vídeo sobre Doutor Sono. Bom, é isso, galera. Esse é o nosso primeiro vídeo que a gente trouxe um convidado pra falar especialmente sobre filmes de terror. A gente queria saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse formato? Vocês acham que a gente deve perguntar mais? Se o nosso convidado tem que tirar a roupa? Sugere aí. Pode falar que vocês que mandam aqui. Muito obrigada, Marcelo, por ter topado essa ideia brisada com a gente, e que venham futuras parcerias aí, não é mesmo? Eles me pagaram, não, mentira. A gente é parça, a gente tá fazendo uns trabalhos juntos, acompanha a gente nas redes sociais, acompanha o Boca de Inferno, que eles também estão sempre aparecendo lá, eles vão sempre aparecer, e de vez em quando, se vocês quiserem, eu posso aparecer aqui, dar uns pitacos, falar algumas coisas bem brisadas. É isso aí, galera. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima brisa.